Estamos aqui com o nosso grande convidado, Lúcio Biciro. Ô, louco! Você gostou do convidado? Olha que surpresa, bicho. Que negócio... Sabia que, cara, ó, esse encerramento de temporada não tinha como não ser contigo. Cara, que satisfação. Não tem como, cara. Eu falei assim, cara, o que esse Pedro tá aprontando? Porque os convidados, normalmente, sou eu que convido ali, a gente faz tudo, você passa os nomes e tal. Tem o briefing, tem tudo cara, certinho. Que surpresa aí. Tá olha lá. Cara aí, ó. Menino lindo. Caramba, cara, eu lembro dos chips, né? É o Frank Poncherello e Eric Estrada. Você viu que chique? Que legal. Porra. Prazerzaço poder fazer agora, às vezes, do apresentador. Uau. Você viu? Essa ficou legal pra caramba. Então, pessoal, história incrível desse grande amigo. Currículo pequenininho, assim, ele quase não tem currículo, só pra vocês entenderem. Lúcio é, além de amigo, parceiro, sócio, cara, diplomata civil, segura essa bronca, tá? Mentor de pessoas, palestrante internacional, treinador e multiempreendedor. Uau. Não, só um pouquinho, né? É um pouquinho. Só um pouquinho de coisa. Caraca. Cara, eu tive o prazer de te conhecer logo depois da pandemia, né? E já naqueles primeiros contatos que a gente teve, você já me deu uma sacudida. Eu sou assim. E foi muito legal, porque eu sempre tinha um pouco, agora falando da linha de mentor, né? Eu sempre tinha um pouco aquela coisa, cara, pra que serve, né? E você via muita coisa que não funcionava e tudo mais. E já naquele primeiro impacto você já dá aquela sacudida, aquela levantada, né? Então, como a gente sempre pergunta pra todo mundo, né? Lúcio, quem é o Lúcio? Uau, você sabe que é difícil, né? A gente falar da gente mesmo. Eu falo assim, é fácil a gente identificar o outro, ver o que tem de defeito no outro, né? Mas na gente, pô, é muito difícil. Então, assim, esse processo da vida, de você se autoavaliar, é muito difícil, não é fácil. Eu falo isso para as pessoas. E eu tive o privilégio de aprender fazendo isso. Porque legal. Assim, eu não conseguiria me entender como pessoa se eu não fizesse outras pessoas se entenderem como pessoas. E nessa jornada, aí eu fui falando assim, cara, isso parece comigo. Puta, mas eu sou chato assim. Cara, eu sou esse cara assim que é indigesto, esse cara que não tem filtro, sabe? Se eu fui vendo no outro aquilo que eu era. E eu tô corrigindo no outro, por que não corrigir em mim? Sim. Então eu falo assim que, quando a pessoa fala assim, você é o meu mentor, eu falo assim, cara, é uma via de mão dupla. Legal. Porque eu só consigo ser o seu mentor porque você também está me ensinando alguma coisa. Uau. Senão, não conseguiria ser o seu mentor. Show. Então, acho que a maior realidade da vida nossa é essa. E por isso que a gente se identifica com algumas pessoas. Porque essa similaridade de coisas que a gente acaba tendo ali, né? Que os nossos traumas, como eu iniciei falando, é o que nos aprisiona. Legal. Às vezes o seu brilho, que nem o Pedro lá, né? Eu conheci você... Eu olhei pra você assim e falei, poxa, o cara desse, bonitão, nome italiano. Caramba, Pedro. Falei, porra, não, bicho, você é o Pedro Henrique Stiliani e tal, né? E assim, a pessoa ela tem que ouvir isso com aquela sonoridade do que é. Sim. Então a gente tem, às vezes, esses bloqueios, que são os bloqueios emocionais mesmo, de coisas que a gente sofre lá na nossa infância e a gente sai carregando pela vida. Então o Lúcio, resumindo muito rápido assim, ele foi uma criança que ele passou por muitos turbilhões de coisas negativas. E num determinado momento da vida dele, ele falou assim, cara, eu não quero viver essa vida pela minha vida toda. Eu acho que viver até esse ponto que eu vivi aquilo tudo ali de tragédias, coisas emocionais, negatividade, pessoas ruins, falei, pô, eu não mereço carregar esse fardo para a minha vida toda. E aquilo foi uma tomada de decisão. Quando eu falo para as pessoas assim, gente, não tem problema aonde você nasce. O problema é você permanecer onde você não quer. Então, às vezes, você está dentro do emprego que você não quer, do relacionamento que você não quer, de um lugar que você não quer. Mas a pergunta é, por que você está preso? Por que você fica preso? Ah, Lúcio, mas é que a vida é uma prisão. Então, mas você tem o pátio, que é o mundo, para você passear por ele. Então, quando a gente está dentro desse sistema da vida, você fala assim, cara, o quanto eu posso fazer por mim? E aí o Lúcio foi esse garotinho, né? Que um dia ele despertou e falou assim, cara, você precisa fazer o que o outro está fazendo, o que você não tem. Eu não tenho, mas o outro tem. Por que o pai do outro tem? Né? Aí falando aqui do seu João e da dona Leir, que era pai do Charles, e eu olhava pro Charles e falava, pô, eu queria ser o Charles, velho. Ele estudava em escola particular, né, que era Pio 10 na época, o pai tinha carro, a casa era legal, ele tinha um Atari que eu não tinha. Uau. E assim, quando eu fui ler O Pai Rico, Pai Pobre, cara, foi a mesma sensação. Eu falei, cara, foi isso. O pai do Charles, o João, era o meu pai rico.
Porque ele me levou para viajar pela primeira vez de carro, que eu fui para Minas, Montes Claros. Um abraço pro pessoal aí, pros Parrelas aí, meu amigo Marcelo de Montes Claros. E, cara, aquilo foi sensacional na minha vida. Porque eu fiquei olhando o que ele fazia. Por que o seu João tinha aquela vida que tinha? Por que o Charles tinha aquela vida que tinha? Aí eu olhava pro meu pai, era um cara que tinha já 11 filhos. Uau. No primeiro casamento, ele era viúvo. Tá. A minha mãe tinha comigo, eu era o quarto filho. As pessoas que não sabem minha história, tá no YouTube lá, essa é a minha história. Aí você vai entender um pouco mais. Então, assim, minha mãe já chegou com ele com 4 filhos. E aí teve mais 6. Caramba. Dos 10 hoje, ela tem 8 vivos. E minha mãe fez 79 anos. Um beijo, mãe, sem você eu não estaria aqui, né, para estar falando toda essa história aí. Sabe, como muita senhora, independente de qualquer coisa, a gente sempre fala o seguinte: honrar e respeitar pai e mãe acima de tudo.